Trabalhou um tempo sem carteira assinada e agora esse tempo está fazendo falta para você se aposentar? Isso tem solução. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcelo Pereira, este é o canal Aposentado de Fato. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por gentileza, se inscreve aí, aproveita a oportunidade, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Então, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa aí o sininho das notificações para sempre ser avisado quando eu postar conteúdo novo por aqui. Então, hoje, nós vamos falar sobre essa questão aí que afeta, parece que não, mas milhares e milhares de trabalhadores que, quando chega na hora de se aposentar, vai ver que falta tempo, trabalhou a vida toda, mas não tem tempo averbado lá, registrado no INSS, e o INSS simplesmente nega o seu benefício. E eu vou falar hoje sobre aquele trabalhador que trabalhou, que teve um vínculo empregatício, que trabalhou como empregado, mas que ou não foi registrado por um determinado período, trabalhou sem registro, ou até foi registrado, mas só descobriu agora que o patrão não depositou lá, não recolheu o INSS. Então, fique comigo no vídeo, eu vou detalhar tudo isso para você depois da vinheta. Vamos lá? Ter trabalho aí sem registro em carteira é a realidade de muitos brasileiros. Parece que não, mas isso afeta milhões aí, talvez, de brasileiros que, em pequeno período, um mês, 2 meses e até anos aí, trabalhou sem registro e na hora de se aposentar isso faz falta. Vários não sabem disso, que para fins da Previdência Social, esse tempo pode ser averbado no INSS para ajudar na contagem da aposentadoria. Portanto, nem tudo está perdido. Se você trabalhou sem registro em carteira, não se desespere. Nem tudo está perdido. Ainda pode ser considerado esse tempo. O que fazer com os períodos em que você trabalhou sem carteira assinada? Quando eu falo de trabalho sem registro na carteira, estou falando de trabalhos informais, onde há uma relação de emprego, como eu já disse, mas ela não possui anotação na carteira de trabalho. É muito comum que as pessoas façam alguns trabalhos sem esse registro, principalmente se estava desempregado na época. Quando o patrão oferece um trabalho sem esse registro, pessoas que realmente precisam de um emprego aceitam imediatamente. Isso, no primeiro momento, ele é benéfico para ambas as partes, porque a relação de trabalho entre o patrão e o empregado fica legal. Haja visto que, para os dois, legal entre aspas, porque o patrão não precisa recolher nenhum tributo e o empregado também recebe o seu salário limpo, sem desconto. E aí o patrão não paga INSS, não paga FGTS, não paga imposto de renda, enfim, tem um monte de vantagem para o trabalhador. Então, num primeiro momento, isso é bom para ambas as partes. Mas no futuro, o próprio trabalhador vai sair perdendo e perdendo muito, principalmente no trabalho dele. Ele não vai ter férias, 1/3 de férias, 13º, ele não vai ter, de repente, FGTS depositado e, principalmente, que é o tema de hoje que nós estamos falando, o depósito da recolhimento do INSS, que vai dar problema para ele lá na frente. Ou seja, no primeiro momento, isso é legal, isso é bom, mas no futuro é o trabalhador que vai sair perdendo e perdendo muito, principalmente com a sua futura aposentadoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque não foi recolhido, volto a dizer, não foi recolhido para o INSS e o INSS não vai considerar como contribuição, então vai negar o seu benefício. Alguém, de repente, que tenha um conhecimento de lei, pode até fazer ali um depósito, pagar uma aposentadoria por fora, uma aposentadoria privada, mas nem sempre faz isso. A grande maioria não se importa, não pensa no futuro, vive só o momento e não planeja a sua aposentadoria. Então, por isso que eu digo, é realmente doloroso quando você chega lá, uma idade já avançada, já está cansado, precisa se aposentar, e aí vai descobrir que não tem tempo suficiente,
porque trabalhou sem registro ou o patrão não recolheu o INSS. Bom, mas vamos falar de coisa boa agora. É possível reverter essa situação. É possível, sim. Vamos lá. Eu vou dar aqui um passo a passo de como fazer para que você consiga reverter essa situação, se for o seu caso. E aproveita também, já compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conheça que tem esse tipo de problema, com seus colegas de trabalho, familiares, porque esse vídeo, esse conteúdo pode esclarecer muita dúvida para eles também. Bom, como o trabalho sem carteira pode ser regularizado? Em geral, uma relação de trabalho ela pode ser informal, não eventual, com subordinação de empregador, mediante um salário e uma jornada definida. Essa relação de emprego necessariamente deveria estar anotada em carteira, mas não está, conforme já dissemos. Isso é comum no Brasil, haver casos aí de trabalhos sem registros. Como estamos falando de uma relação entre empregado e empregador, essa vinculação deve ser regularizada através da consolidação das leis trabalhistas da CLT. Caso sejam cumpridos os requisitos em relação ao emprego, necessariamente o patrão deve assinar a carteira do funcionário sob pena de multa. Então, aqui cabe aí um processo trabalhista. É por isso que, muitas vezes, o trabalhador sem carteira assinada, ele entra com uma ação na justiça com reclamação trabalhista, principalmente depois que sai do emprego, né? Buscando regularizar a situação perante o empregador, mesmo que já tenha parado de trabalhar para ele. Isso é importante porque, a partir de que o trabalhador entra com essa ação, ele vai receber tudo o que ele tinha direito em relação àquele período. Se ele ficou 2 anos, por exemplo, trabalhando sem registro, ele vai receber férias referente a esses 2 anos, 13º, o FGTS deverá ser depositado em relação a esses 2 anos, e o patrão também, ele vai ter que depois regularizar a questão junto ao INSS, que não é naquele momento, no momento o trabalhador vai receber esses valores aí que ficou pendente, e se ele for demitido, de repente, sem justa causa, quem sabe até a multa do FGTS ele consiga receber. Então, é importante o trabalhador entrar com essa ação na justiça para ele corrigir esse erro, essa injustiça aí que foi sofrida por ele nesse meio tempo. Quem não tem carteira assinada tem direito à aposentadoria? Sim. Se você conseguir averbar esse tempo lá no INSS, você tem, sim, condições de ter direito à aposentadoria, mesmo que você não tenha tido ali a sua carteira de trabalho assinada pelo patrão. Porém, fique atento. É muito difícil o INSS reconhecer isso. É importante dizer que você, a partir do momento que você teve um período trabalhado, não registrou a carteira, e depois entrou com o processo na justiça, e ganhou esse processo na justiça, você já tem uma carta na manga, você já tem uma prova, que é o processo judicial para você reivindicar lá no INSS que você tem direito a averbar aquele tempo, porque já foi reconhecido pela Justiça do Trabalho que você teve um trabalho sem registro e que não foi registrado no INSS, que agora você precisa registrar. Você tem o direito de averbar isso, e como prova inicial, nós vamos falar muito sobre isso, prova inicial, você tem esse processo judicial. Porém, isso daí não basta, porque a justiça do trabalho, ela é uma, e a justiça e a previdência social é outra coisa. Então, muitas vezes, o INSS não reconhece isso como prova. Não basta apenas isso. É possível, sim, averbar, a própria lei, a própria INSS aceita esse tipo de averbação, só que aqui existem duas coisas importantes. Duas coisas importantes. Primeiro, é o indício de prova, o início de prova, você tem que ter esse início de prova, como eu disse, a sua ação judicial ganha na justiça, é um forte indício de prova, só que também você precisa apresentar testemunhas que possam dizer que você trabalhou naquela determinada empresa, naquele determinado período. E aí, com esse início de prova e com a testemunha, aí sim você consegue
averbar esse tempo e passar a contar aí no CNIS, no relatório ali do INSS. Então, é um processo um pouco complexo, mas que você consegue sim, através dessas duas ações, da prova, de alguma prova, e da testemunha. Com relação ao indício de prova, não necessariamente precisa ser apenas a ação judicial. Você pode apresentar, por exemplo, provas de que você recebeu salário, qualquer tipo de relação ali, cartão ponto, enfim, qualquer coisa que você teve da época, daquela época, você pode apresentar como indício de prova. Ou seja, o documento ele é aceito referente àquela época. Você apresentar um documento anterior àquela época que você está reivindicando e posterior àquela época, eles não têm validade. É preciso ser daquela época. Por isso é o chamado contemporâneo, é da época em que realmente o trabalhador executou aquela atividade sem registro em carteira. Como realizar essa averbação? Para formalizar a averbação, é necessário preencher um documento no INSS chamado JA, Justificação Administrativa, onde nesse documento você vai apresentar as provas que você colheu e também vai apontar ali as testemunhas que vão reforçar que você trabalhou sem registro nesse período. Então, você entra com essa justificação administrativa no INSS e ali o INSS é obrigado a averbar esse tempo. Bom, ele é obrigado, mas ele nem sempre faz isso. Se isso não acontecer, ou seja, se o INSS, mesmo assim, não aceitar, você apresentando prova, você apresentando que tem testemunhas que você trabalhou através da justificação administrativa, e o INSS, mesmo assim, não aceitar, você tem o direito, pode e deve entrar na justiça, já pega toda essa documentação, entra na justiça, e aí, através da Justiça Federal, aí sim, você consegue averbar esse tempo e melhorar a sua aposentadoria, se aposentar mais cedo, enfim, corrigir uma falha que aconteceu lá no passado. Mas se você está me assistindo agora, que está pensando na sua aposentadoria, se você procurou esse vídeo, você está vendo esse vídeo, é porque você se preocupa com o seu futuro e você precisa de um planejamento previdenciário, você precisa programar a sua aposentadoria no momento certo da sua vida, através das várias possibilidades, vários cenários de aposentadoria. Então, busque um advogado especialista em direito previdenciário e já faça ali o seu planejamento previdenciário para você não ter dor de cabeça na hora de se aposentar. Eu vou deixar aqui abaixo também o link, tudo sobre aposentadoria do INSS, é um treinamento exclusivo para quem quer realmente se aprofundar no assunto. E uma especialista em previdência, ela explica tudo sobre direito previdenciário. Se você quiser saber mais, se especializar mais no assunto e ter uma clareza do seu futuro de aposentado, escolher a melhor opção de aposentado, clica ali no link, dá uma olhada no treinamento, de repente é o investimento que vai te dar um retorno muito grande no futuro. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez eu peço, se você não curtiu, curte o vídeo, compartilhe esse conteúdo, para que o YouTube entregue para mais pessoas e que mais pessoas saibam também dessa importante informação. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.